Laboratório de Educação e Tecnologias. Glauber Santiago, Daniel Mil, Babette Mendonça, Janaína Goulart e Clarissa Benson. Primeiras palavras. Pretendemos que este seja um componente curricular bastante experimental, como o nome já indica, Laboratório de Educação e Tecnologias. A ideia é que aprendam a desenvolver propostas, possibilidades educacionais inovadoras com o uso de tecnologias variadas, bem como diferentes pressupostos educacionais. Para desenvolver sua aprendizagem, será simulado um edital similar aos reais do governo federal. A ideia é que o Ministério da Educação abriu um edital para induzir o desenvolvimento de ideias inovadoras e a produção de tecnologias promotoras de melhorias na qualidade da educação do país. Confira detalhes no edital X de 2000-X do MEC e elabore uma proposta para concorrer aos recursos. O título do edital fictício é Edital de Fomento à Inovação em Educação, com o desenvolvimento e aplicação de tecnologias de informação e comunicação. Os estudantes do componente devem se dividir em grupos para poderem enviar as propostas elaboradas para concorrerem ao edital. Unidade 1. Organização prévia. 1.1. Entendendo a dinâmica do componente. E se abrir um edital, o que faço? Em primeiro lugar, temos o prazer de informar que este componente é fruto de muitas idas e vindas na busca de uma proposta pedagógica interessante envolvendo o tema Educação e Tecnologias. As ideias foram se desenvolvendo e conseguimos aglutinar o trabalho de 5 professores neste esforço criativo comum. Desta associação de pessoas surgiu a nossa ideia final para o componente, que foi a seguinte: propor um edital de fomento fictício no qual equipes de estudantes poderiam submeter propostas envolvendo o uso de tecnologias na educação. Para além desta proposta, pensamos ainda em explorar a metodologia chamada de Design Thinking, que vocês verão com mais detalhes na unidade 2. Esperamos que gostem bastante de nosso componente. Nesta primeira atividade, você irá baixar e ler o edital fictício que elaboramos. O conteúdo do edital é o seguinte: Ministério da Educação, MEC, Governo Federal, Brasil, edital X de 2000-X, fictício. Fomento à inovação em educação com desenvolvimento e aplicação de tecnologias de informação e comunicação. 1. Apresentação e definição. O Ministério da Educação, MEC, no cumprimento das atribuições conferidas pela Lei nº 0000 de 2010, que regulamenta a incorporação de tecnologias no contexto educacional, torna pública a chamada para encaminhamento de propostas de adesão ao presente edital, no âmbito das instituições educacionais de educação básica e ou superior. Este edital destina-se a selecionar propostas contendo projetos de inovação em educação, pelo uso de tecnologias de informação e comunicação, TIC. 2. Objetivo e finalidade. Este edital tem por objetivo o incentivo à inovação pedagógica e ou tecnológica, por meio do desenvolvimento, aplicação, disseminação, avaliação e formação pelo uso das tecnologias de informação e comunicação, TIC, no seio educacional. Tem por finalidade promover a melhoria da qualidade educacional básica ou superior, por meio de métodos e práticas de ensino-aprendizagem inovadores, seja no contexto da modalidade de educação presencial e ou de educação à distância, EAD, e fomentem a cultura educacional na utilização de TIC na educação. 3. Cronograma de execução previsto. Etapas. Publicação da chamada até não sei quanto de 2000 e não sei quanto. Envio de propostas até não sei quanto. Análise técnica até não sei quanto. Divulgação do resultado preliminar até não sei quanto. Envio de recursos até não sei quanto. Análise dos recursos até não sei quanto. Divulgação do resultado final até não sei quanto. Fomento às propostas até 31/12 de 2086. 4. Admissibilidade das propostas. Serão admitidas para fins de análise de um processo de seleção pública, objeto desta chamada, as propostas em foco no incentivo à inovação pedagógica e ou tecnológica por meio de desenvolvimento, aplicação, disseminação, avaliação e formação pelo uso das tecnologias de informação e comunicação, TIC, no contexto da educação.
4.2. Serão consideradas apenas as propostas com clara finalidade de promover a melhoria da qualidade educacional básica ou superior, seja no contexto da modalidade de educação presencial e ou de educação à distância, EAD, e que fomentem uma cultura educacional na utilização de TIC na educação. 4.3. Cada grupo de até 6 pessoas estudantes poderá apresentar uma única proposta, contemplando soluções pedagógicas inovadoras por meio de tecnologias digitais comprometidas a melhorar a qualidade educacional básica ou superior, por meio de métodos e práticas de ensino-aprendizagem diferenciados. 4.4. Na proposta deve ser explícita a integração de 3 ou mais das seguintes tecnologias, entre outras: A. Animação, vídeo, TV, web TV ou videocast. B. Aplicativos e games digitais. C. Áudio, rádio, web rádio ou podcast. D. Drones, robôs ou kits eletrônicos automatizáveis. E. E-book. F. M-Learning, smartphones, tablets, smartwatch, óculos e lentes inteligentes, wearables. G. Novas interfaces homem-máquina, HMI. H. Tecnologias de realidade aumentada. I. Tecnologias de realidade virtual, VR. J. Smart TV. K. Web 2.0, internet, AVA, redes sociais, aplicativos online, etc. L. Impressão 3D, DAI, movimento maker. 5. Projetos. 5.1. Formato do projeto. Cada projeto deve indicar claramente as seções dispostas no anexo 1. 5.2. Poderão ser apoiados os projetos que atendam às seguintes linhas de financiamento. A. Inovação pedagógica, inovação em estratégias e metodologias pedagógicas utilizando as TIC. B. Inovação tecnológica, inovação em produtos tais como objetos de aprendizagem, ambientes virtuais de aprendizagem, aplicativos para dispositivos móveis, simuladores, jogos digitais, laboratórios virtuais, entre outros. 5.3. O projeto deverá contemplar nas suas respectivas linhas de financiamento um ou mais dos seguintes eixos transversais. A. Desenvolvimento, criação de processos, produtos e ações gerenciais. B. Aplicação, utilização em situação real de processos, produtos e ações gerenciais. C. Avaliação de processos, produtos e ações gerenciais. D. Formação de pessoas para inovação em processos, produtos e ações gerenciais. E. Disseminação, compartilhamento de processos, produtos e ações gerenciais. A relação entre as linhas de financiamento e os eixos transversais ocorre de forma matricial, de acordo com a tabela abaixo, e cada um dos diversos projetos apresentados na proposta deverão apontar objetivamente o enquadramento de uma ou mais células da matriz. Desenvolvimento, inovação pedagógica, criação de estratégias e metodologias pedagógicas utilizando as TIC. Inovação tecnológica, criação de produtos tais como objetos de aprendizagem, ambientes virtuais de aprendizagem, aplicativos para dispositivos móveis, simuladores, jogos digitais e laboratórios virtuais, entre outros. Aplicação, inovação pedagógica, utilização em situação real de estratégias e metodologias pedagógicas utilizando as TIC. Inovação tecnológica, utilização de produtos tais como objetos de aprendizagem, ambientes virtuais de aprendizagem, aplicativos para dispositivos móveis, simuladores, jogos digitais, laboratórios virtuais, entre outros. Formação, inovação pedagógica, formação de pessoas em uso e ou desenvolvimento de estratégias e metodologias pedagógicas utilizando as TIC. Inovação tecnológica, formação de pessoas em uso e ou desenvolvimento de produtos tais como objetos de aprendizagem, ambientes virtuais de aprendizagem, aplicativos para dispositivos móveis, simuladores, jogos digitais, laboratórios virtuais, entre outros. Disseminação, inovação pedagógica, compartilhamento de estratégias e metodologias pedagógicas utilizando as TIC. Inovação tecnológica, compartilhamento de produtos tais como objetos de aprendizagem, ambientes virtuais de aprendizagem, aplicativos para dispositivos móveis, simuladores, jogos digitais, laboratórios virtuais, entre outros. Avaliação, inovação pedagógica, avaliação das estratégias e metodologias pedagógicas utilizando as TIC. Inovação tecnológica, avaliação de produtos tais como objetos de aprendizagem, ambientes virtuais de aprendizagem, aplicativos para dispositivos móveis, simuladores, jogos digitais e laboratórios virtuais, entre outros. 6. Análise técnica. 6.1. Análise técnica dá-se-á em 2 etapas de caráter eliminatório: análise documental e avaliação de mérito. 6.2. Quanto à análise técnica de mérito das propostas, a avaliação considerará a. Potencial inovador da proposta no sentido de melhoria do ensino-aprendizagem. B. Viabilidade financeira e custo-benefício.
7. Resultado final. O resultado final da análise técnica das propostas será divulgado até 30 dias após a submissão das mesmas. 7.2. Não cabe recurso contra o resultado final. 8. Fomento de recursos financeiros. 8.1. Para a execução das propostas aprovadas, o governo federal investirá recursos próprios no período de até 24 meses nas seguintes categorias de fomento. A. Aquisição de material permanente, tais como equipamentos, livros e similares. B. Custeio de diárias, passagens de material de consumo, serviços de terceiros, pessoa física, serviços de terceiros, pessoa jurídica. E C. Bolsa de apoio para a formação de pessoal, desenvolvimento tecnológico, etc. 8.2. Serão fomentadas propostas submetidas com valor total de até R$50 mil. 8.3. Serão atendidas até 20 propostas. 9. Prazo de execução das propostas. 9.1. O prazo de execução das propostas relacionadas por esta chamada é de até 24 meses. 9.2. As propostas relacionadas por esta chamada deverão ter início no segundo semestre de 2000XX. Brasília, Distrito Federal, XX de 2000XX. Fulano de tal e tals. Diretor de Educação, Tecnologias e Inovação, MEC. Anexo 1. Modelo máscara das propostas. Autores da proposta, nome completo dos membros da equipe. Linha de financiamento, marcar uma ou ambas. Inovação pedagógica, inovação tecnológica. Eixos, marcar uma ou mais opções. Desenvolvimento, aplicação, avaliação, formação, disseminação. Título da proposta. O título da proposta não pode exceder 300 caracteres, sempre considerando os espaços. 1. Introdução. 1.1. Breve apresentação da proposta, até 1.200 caracteres, explicando a temática do projeto, incluindo importância e indicação da articulação das mídias, tecnologias utilizadas. 1.2. Breve introdução das mídias, tecnologias adotadas no projeto, texto de até 2.400 caracteres. 1.3. Breve contextualização da aplicação pedagógica da proposta, onde será implementada a proposta, qual o público-alvo, texto de até 3.600 caracteres. 1.4. Breve justificativa do projeto em termos de inovação e potencial pedagógico. Por que é importante executar esse projeto? Que soluções ou melhorias sua execução promoverá? Texto de até 1.800 caracteres. 2. Objetivos. Listar claramente e objetivamente os objetivos gerais e específicos da proposta. Texto de até 1.800 caracteres. Público-alvo. Explicitar o público-alvo, beneficiários para a aplicação da proposta. Texto de até 1.800 caracteres. 4. Resultados esperados. Descrever os resultados esperados considerando a melhoria da educação, inovação pedagógica, produtos desenvolvidos, ações diferenciadas, documentação, etc. Texto de até 3.600 caracteres. 5. Recursos necessários. Descrição sumária dos recursos humanos, organizacionais e financeiros necessários para a implantação do projeto. Texto de até 3.600 caracteres. 6. Duração em cronograma. 6.1. Indicar a duração do projeto, em dias, meses, semestres ou anos. Texto de até 800 caracteres. 6.2. Relacionar as etapas de execução do projeto, cronograma, considerando as ações a serem realizadas desde a concepção até a finalização, ou seja, cronograma proposto para as fases de planejamento, preparação, execução e finalização, avaliação. Texto de até 3.600 caracteres. Depois de ler o edital, você está convidado a conhecer sua equipe de trabalho. Para isso, acesse ao Fórum das Equipes de Projeto, que está na aba inicial do componente. Apresentem-se uns aos outros. Já montamos as equipes previamente de modo a otimizar as atividades no componente. Além disso, esta seleção prévia imita algumas situações reais de formação de equipes multidisciplinares para projetos, onde diversos profissionais antes desconhecidos devem trabalhar em conjunto para a elaboração de uma proposta. 1.2. Qual é o nome da nossa equipe? Nesta segunda atividade, a equipe para o projeto irá realizar um interessante trabalho. Trata-se de pensar e publicar um nome para o grupo. Utilizem de criatividade. Para a atividade, é necessário que entrem no Fórum das Equipes de Projeto e escolham um nome para a equipe e um representante. Depois, o representante da equipe deve abrir esta atividade no navegador Firefox. Ele deve acessar o link fornecido do My Canvases. Em seguida, deve clicar no post-it colorido da sua escolha e então escrever o número e o nome da sua equipe. Será uma forma interessante de divulgação das escolhas da equipe, pois é bem visual e descontraída. 1.3. Ideias para inspirar ou conspirar para o bem. Na terceira atividade do nosso componente, convidamos cada um a refletir e a se inspirar sobre a criatividade ou a busca de ideias inovadoras ou criativas, que é o objetivo maior de nosso laboratório.
Esta atividade não é por equipe, e sim individual e colaborativa com a turma toda. Inicialmente, propomos que assistam ao vídeo De Onde Vêm as Boas Ideias, um excelente vídeo de Steven Johnson, um dos principais pensadores da cultura digital, divagando sobre o processo criativo para a geração de ideias. Johnson galga sua teoria da intuitividade e espontaneidade para proposições criativas. Em seguida, propomos que cada um procure por uma ideia criativa ou inspiradora de utilização de uma tecnologia conforme cada um dos tópicos criados, se possível, de 2 a 3 ideias. Não necessita ser uma aplicação em educação, basta propor uma ideia. Poste a ideia com uma frase curta explicando-a e depois com uma imagem ou um link para um vídeo ou um site contendo a tecnologia sendo usada. Não necessita ser uma grande ideia, e sim apenas uma ideia de utilização. Não demore muito para realizar esta atividade, ela é apenas para iniciar o fomento às ideias. Depois, entre nas postagens de alguns colegas para ver as ideias que eles postaram, para você se inspirar. 1.4 Definição da ideia. Qual a ideia da nossa equipe? Nesta atividade, a equipe irá pensar na ideia da equipe para o edital. Para isso, utilizem, se desejarem, a seguinte dinâmica. A. Revise o desafio. O que sua equipe sabe sobre o desafio? Registre ideias-chave, restrições e barreiras que surgirem na conversa. B. Realize esta atividade no tópico de sua equipe, no fórum das equipes do projeto. Após esta atividade, você finaliza a unidade 1 do componente.